Olá, professores e professoras aí na rede social do Simpro, Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal, no YouTube, Facebook. Olá, amigos e amigas da TV Comunitária de Brasília, aqui no canal 12 na NET e também no site da TV, também no Facebook e YouTube da TV Comunitária de Brasília. Começa agora mais um TV Simpro e os temas de hoje são três, todos muito relevantes para a categoria, e esse programa de hoje do Simpro vai tratar da Base Nacional Comum Curricular, que é o BNCC, novo ensino médio e revisão do currículo no Distrito Federal em tempos de pandemia. E são três professores de excelência que estão aqui para conversar com vocês sobre esses três assuntos. A Luciana Custódio, professora, diretora do Simpro, bem-vinda, professora. Vai estar ancorando no comando aqui, na conversa com os dois outros convidados, que é o Tiago Silva, professor da UNB, doutor e mestre em Educação e Currículo. Bem-vindo à tela do Simpro, à tela da TV, essa rede social toda formada. Nós vamos postar na nossa rede aqui, e o Simpro também tem. O Erasto Fortes é doutor em Educação pelo Unicamp, mestre pela Universidade de Brasília e ex-conselheiro do Conselho Nacional de Educação. Então, bem-vindos a mais um programa TV Simpro. E eu passo a palavra agora, toda essa coordenação desse debate de hoje, para a professora Luciana Custódio. Professora, a fala é toda sua. Obrigada, Paulo. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui na TV Comunitária. Quero agradecer a você, Paulo Miranda, e a toda a equipe por esse trabalho belíssimo que a gente tem em parceria já de muito tempo, né? Com o Simpro DF, trazendo debates muito relevantes para a sociedade, aproximando um pouquinho mais o Simpro de toda a comunidade, tanto a comunidade escolar como a sociedade civil como um todo. Quero pedir também, Paulo, para você ficar à vontade para quando precisar interferir aí, que eu nunca fui a coordenadora desse espaço, né, da TV Comunitária. Estou aí com uma tarefa nova, um desafio a mais. Em tempos de pandemia, a gente tem enfrentado muitos desafios novos, né? Esse é mais um, né, professora? Esse é mais um, né? Quero dizer assim, da minha satisfação em receber aqui hoje dois grandes mestres, o professor Erasto, o professor Tiago, dois intelectuais, né, que pensam a educação e vivem a educação no seu dia a dia. A relevância do debate hoje é fruto de todo um esforço nosso em trazer para a centralidade de todo o debate nesse momento a importância pela defesa da vida e resgatar um pouquinho aí do legado de Paulo Freire, né, que a educação é gente que lida com gente. A gente está caminhando rumo ao centenário Paulo Freire, sempre é importante a gente resgatar os ensinamentos que esse grande mestre, patrono da educação brasileira, deixou para o Brasil e para o mundo, né? E como a educação é um espaço, a gente lida com gente, como a gente pensar toda uma proposta de reorganização curricular, de reorganização metodológica, de uma nova política para o ensino médio, que é o debate essa noite, em tempos de pandemia. Então, a gente vai sempre caminhar por esse território, situar mesmo, né, contextualizar tudo que a gente precisa ter de esforço, de pensar a educação nesse momento para a realidade, triste realidade que o Distrito Federal, que o Brasil e que o mundo está vivendo, com tantas mortes, tantas famílias substancialmente afetadas por esse vírus, né? Antes de entrar para o debate em questão sobre a ampliação do novo ensino médio, eu quero convidar
para recuperar um pouquinho, professor Erasto, a nossa trajetória, para que as pessoas percebam assim, de que contexto a gente está falando, né? Desse novo ensino médio que está sendo proposto pelo governo do Distrito Federal como ampliação agora a partir já do próximo ano. Então, recuperar um pouquinho o histórico de toda a nossa resistência contra a reforma do ensino médio, o que representa essa reforma do ensino médio na educação pública do Brasil. Tá, um prazer, Luciana, minha querida amiga, professora, minha representante no Simpro, e professor Francisco Tiago, e também o Paulo, que aí nos acompanha. E a todos que, nesse momento, acompanham essa discussão importante, não é, sobre a questão do ensino médio, que é sempre uma etapa da educação básica muito discutida pela natureza, nem sempre tão explícita, né? Eu penso que, em primeiro lugar, é preciso tentar recuperar essa natureza do ensino médio, né? Eu acho que não é possível analisar o ensino médio isoladamente. Ele é uma etapa da educação básica. A educação básica é essa que se constitui da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Eu me socorro aqui de uma reflexão feita por quem eu considero ser hoje o maior intelectual da educação vivo no Brasil, que é o professor Carlos Jamil Cury. Foi professor durante muito tempo da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje está vinculado ao programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ele, ao analisar a educação básica, ele situa 4 preliminares que devem ser compreendidas. A primeira delas é a situação socioeconômica do Brasil, né? Que nos demonstra que o acesso à educação básica não é igualitário. Então, a situação socioeconômica, ela influencia fortemente o acesso e a permanência dos estudantes. A segunda preliminar para se compreender o ensino médio e a educação básica é o próprio conceito de educação básica, como eu já me referi, né, que congrega esses 3 níveis que já citei, né? Então, é preciso compreender que cada uma das etapas, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, são parte de uma formação indispensável para o exercício da cidadania e para fornecer também meios, né, para que as pessoas progridam no trabalho e progridam em possibilidade de continuidade de estudos. Eu não estou dizendo uma novidade, nem o professor Cury está dizendo uma novidade. Isso está explicitado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 22. A terceira preliminar é que a educação é um serviço público de cidadania. Ela não é uma mercadoria, né? E por isso, mesmo o ensino privado, o ensino particular, ele faz a mediação com caráter público da educação. A educação não é uma mercadoria que se vende numa escola privada, muito menos na escola pública. E a quarta e última preliminar é a pobreza, em certas situações, a miséria, a exclusão histórica, não é, que fazem com que haja problemas na escola que não são da escola, são problemas do ambiente, da sociedade, não é, estrutural em que vivemos. Então, o ensino médio, portanto, ele é parte indissociável desse conjunto de preliminares que conformam a educação básica. Nós tivemos, durante muito tempo, um anacronismo de compreender a educação básica, como o nome está dizendo, né, para todos. Muito tempo foi apenas o ensino fundamental, parte obrigatória da educação, dever do Estado. Felizmente, na emenda constitucional de 2009, essa obrigatoriedade agora se estende dos 4 aos 17 anos, incluindo aí a chamada pré-escola, que não deixa de ser escola, né, o ensino fundamental e os 3 anos do ensino médio. Infelizmente, ainda está excluída da obrigatoriedade a educação até os 3 anos de idade, que é realizada nas nossas creches. Bom, nós temos o Plano Nacional de Educação, que está em vigor,
foi aprovado tardiamente, em 2014, e a universalização do ensino médio é prevista na meta 3, né, relativa ao ensino médio. É uma referência também que se faz no Plano Nacional de Educação a Base Nacional Comum Curricular, configurada aí como objetivos e direitos de aprendizagem. É importante recuperar essa noção de que a Base Nacional Comum Curricular ela deve ser direitos e objetivos de aprendizagem de qualquer estudante que frequenta essa etapa da educação básica. Ainda o Plano Nacional de Educação fomenta que o ensino médio seja integrado com a educação profissional. Muito bem, então é nesse contexto, nesse cenário, melhor dizendo, que se configura o aparecimento da Base Nacional Comum Curricular. Problemas que nós tivemos. O primeiro deles foi a separação do ensino fundamental, da educação infantil e do ensino médio. Nós tivemos uma aprovação prévia da Base Nacional Comum Curricular do ensino fundamental, desgarrada da aprovação da Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, ferindo de morte a concepção de educação básica. Foram aprovadas separadamente, né? A Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, que é o órgão de Estado que tem essa competência, né? Ela foi aprovada em meio a grandes embates que nós tivemos na cidade educacional no Brasil. Os sindicatos de professores, a CNTE, as entidades científicas e acadêmicas tiveram grande importância no debate e, eu diria mesmo, na disputa de concepções sobre a Base Nacional Comum Curricular, que no final foi perdida por uma articulação do governo, já estamos falando do governo golpista, do presidente Temer, né, com o Conselho Nacional de Educação já renovado pela forma como os conselheiros indicados pela presidente Dilma foram desindicados por um decreto do presidente Temer. A configuração do Conselho Nacional de Educação, que deveria ser um órgão de Estado, não vamos dizer, vinculado aos interesses de governo, passou a ser, e é até hoje, né, um órgão que está a serviço do Ministério da Educação e dos interesses do governo de plantão. Então, a Base Nacional Comum Curricular traz esses problemas. Ela deveria ser uma referência curricular, mas ela está configurada quase que como um currículo que deve ser obedecido por todos os sistemas de ensino. Então, é muito importante que se leve em consideração essa questão. Ao mesmo tempo, nós tivemos a aprovação de uma reforma do ensino médio, né? Inacreditavelmente mandada ao Congresso como uma medida provisória. Não houve, portanto, uma discussão adequada com aqueles que são os maiores interessados, professores, estudantes, sociedade, e ao tempo em que o Congresso tinha lá suas propostas de discussão de reforma para o ensino médio, mas foram todas elas desconsideradas e passou a valer a reforma que o governo Temer encaminhou ao Congresso Nacional. Né? Essa reforma, eu não sei se há tempo aqui de a gente já debater sobre essa questão, mas eu reputo que há um problema seríssimo nessa reforma do ensino médio, porque ela nos faz voltar à década de 1960, né, quando nós tínhamos uma divisão por áreas de conhecimento, mas não tínhamos o ensino médio integrado como nós tínhamos até há pouco tempo, né, em que o estudante, quando entra, tem a condição de acessar a totalidade das áreas de conhecimento. Naquela época de 1960 até 1971, nós tivemos uma legislação que fazia com que o estudante, ao ingressar na etapa que hoje é chamada de ensino médio, ela era dividida em setores do conhecimento. Né? As humanidades era chamado curso clássico. As áreas científicas, da natureza, etc., eram chamadas de curso científico. E nós tínhamos os cursos profissionais. Então, vejam bem, o menino lá, o adolescente, né, com 15, 16 anos de idade, ele tinha que optar se ele vai estudar humanidades e deixar de estudar matérias
das chamadas ciências exatas, a matemática, a física, a química, a biologia, etc., né? E já fazer com que a sua definição profissional se fizesse com essa tenra idade, quando as pessoas estão ainda num processo, né, de reconhecimento das suas identidades, de reconhecimento das suas capacidades, não estão consolidados em termos da sua maturidade para poder escolher o caminho que vai percorrer profissionalmente durante todo o resto da sua vida. Isso acontecia até 1971. Em 71 houve uma reforma da educação e nós tivemos a anexação de todas essas formas de ensino médio num chamado segundo grau. Então, nós tínhamos o primeiro e o segundo grau. Depois, com a reforma da LDB de 1996, mudou-se o nome, mas permaneceu com essa concepção de anos de escolaridade e anos de conhecimentos integrados. Portanto, a reforma do ensino médio que está agora em vigor, porque a medida provisória foi aprovada e ela já é uma lei, não é? Essa reforma volta à década de 70, querendo que isso seja agora chamado de percurso formativo. Os estudantes podem escolher qual é o percurso formativo que ele vai fazer. Como se ele tivesse, naquele momento, 14, 15 anos de idade, maturidade suficiente para determinar a escolha de sua formação profissional futura. Eu vejo ainda um problema muito sério, que é o seguinte: o percurso formativo é tomado como uma forma de protagonismo da juventude pela legislação. Eu pergunto, será mesmo que o estudante terá a possibilidade de escolha, ou os sistemas de ensino e as escolas privadas, no caso, ofertarão aquilo que sentem que tem vocação para ofertar, ou que tem condições objetivas e materiais para ofertar, e o aluno estuda aquelas disciplinas ou não estuda, né? Então, esse protagonismo, na verdade, é uma bela balela que a legislação nos apresenta. Verdade. Eu penso que essa, Luciana, é a configuração de um cenário geral sobre o que nós estamos vivendo. Eu acho que cabe ainda uma discussão, que eu creio que ocorrerá aqui entre nós, sobre a realidade hoje do Distrito Federal, né? Como é que o Distrito Federal se insere nessa discussão. Há questões importantes que eu acho que a gente pode e deve discutir aqui. Acho que certamente elas aparecerão. Maravilha, professor. Excelente resgate histórico você faz, né? Porque é importante a gente entender todo esse processo de reafirmação, todo esse processo de construção que nós temos hoje, no pensar uma educação progressista, no pensar um currículo que realmente seja libertador, né, como um território, né, como um território de disputa, como um território de empoderamento. Então, esse resgate histórico que o senhor traz para a gente é essencial, até para poder situar num panorama macro, né, como tem se constituído esse espaço do ensino médio, né, como uma parte importante da educação básica. E a gente vai voltar a conversar sobre o DF, toda essa proposta de ampliação do novo ensino médio, mas antes eu quero convidar o professor Tiago, especialista em educação, Tiago, para falar um pouquinho com a gente também, ainda nessa perspectiva macro, né? Ainda nesse debate nacional, como que a UNB como que vocês têm feito essa disputa na academia, como tem se dado essa relação da reforma do ensino médio, das alterações na Base Nacional Comum Curricular, em articulação com o Banco Mundial, nessa perspectiva da mercantilização da educação, da financiarização da educação, o que tem a ver essa reforma do ensino médio, que é tão colocada para a sociedade, foi tão assim, uma coisa tão linda, né? Assim, a modernidade do ensino médio, agora o estudante vai poder... Mas o que está por trás disso? Nessa lógica ainda desse território que a gente está caminhando, de defesa da educação pública como um território público. Eu queria que você situasse a gente um pouquinho aí dos debates que vocês têm construído na academia. Ok, Luciana. Foi muito importante a fala do Erastus, porque ele trouxe elementos importantes para a gente estabelecer as relações do que está por trás de toda essa avalanche, desde o impeachment,
Eu costumo dizer que o processo histórico de impedimento da presidenta Dilma, ela trouxe uma avalanche de ideias neoliberais e neoconservadoras que culminaram com a eleição de 2018 do governo atual e que trouxe desdobramentos para as políticas educacionais em vários estados brasileiros. Hoje, 2020, em pleno período da pandemia, nós estamos discutindo militarização das escolas públicas, veja só, estamos discutindo uma PL que tem tudo para ser aprovado sobre a homeschooling, que é o financiamento da educação domiciliar no Brasil. É uma coisa, assim, muito perigosa. A gente tem conseguido combater com muita dificuldade a questão da escola sem partido. Então, essas políticas que vieram com toda a força desde o impeachment até então, elas têm povoado a agenda das políticas educacionais. Cada vez mais as instituições privadas têm tomado o protagonismo das discussões da máquina pública e o Estado tem diminuído, a universidade tem perdido espaço, as redes públicas de ensino cada vez mais têm sido rechaçadas por essas instituições privadas. Então, eu vou fazer uma fala inicial aqui, estabelecendo a relação entre a Base Nacional Curricular Comum e o novo ensino médio, e vou deixar a situação do DF para depois, tá? Então, dizer o seguinte, não há política inocente nem neutra na educação, não é nenhuma novidade, e foi muito interessante o Erastus trazer o Cury, porque o professor Cury é uma referência na área da política educacional e de gestão, e ele publicou um livro em 2016, no auge da discussão da BNCC, e ele traz uma discussão interessante, que é, nós não precisamos de base, porque nós já temos PCN, nós já temos DCN, e o que a base traz, na verdade, a médio e longo prazo, é um processo de regulação e controle, é expropriação da autonomia intelectual dos professores. Agora, em julho desse ano, a revista Em Aberto, do INEP, organizou um dossiê, uma revista que já está publicada, é o número 107, ela está publicada e eu fui convidado para escrever um artigo onde eu discuti justamente o lugar da autonomia dos professores do ensino médio frente à BNCC. E aí ficou um dossiê muito bonito, quem puder ir atrás e ter acesso, a revista está publicada, tá? O artigo é o Nacional e Comum no Ensino Médio, Autonomia Docente na OTP, na Organização do Trabalho Pedagógico. Então, a BNCC, ela já nasceu com vício de forma, porque quem liderou as discussões não foi a Undime, não foi o Fórum dos Gestores, não foram as secretarias de educação, não foram os sindicatos. Quem liderou as discussões da BNCC foi o Movimento Escola Sem Partido, foi a Fundação Lema, foi a Fundação Roberto Marinho, foi o Itaú Social, foi a Avon, Natura, Rede Globo e companhia. E isso nos causou muita estranheza. Dentro do meu grupo de pesquisa na Faculdade de Educação e no programa de pós-graduação em Educação, na modalidade profissional, que é onde eu estou atualmente, nós achamos isso muito estranho, porque o guia de orientação da discussão da BNCC lá em 2015 trazia uma perspectiva empresarial muito forte. Veja que quando a primeira versão da base nem estava aprovada, você já tinha nas livrarias livros didáticos anunciados como de acordo com a BNCC. Então, é preciso dizer que a propaganda que foi feita em torno da BNCC foi muito bonita, mas ela foi travestida de uma ideia completamente equivocada de uma política que engessa o trabalho didático e pedagógico do professor. A BNCC como guia, como orientação do trabalho didático, ela é muito bem. E ela já é citada desde a primeira LDB que nós tivemos ainda no século XX. Agora, como instrumento de controle para punir, criar ranking, trazer a política dos vouchers, a perspectiva de ranquear as escolas, como o professor Luiz Carlos de Freitas nos denuncia, e isso é muito grave. Então, primeiro, a forma estranha de elaboração por adesão e não por representatividade colegiada, foi muito estranho, nos causou muita estranheza. Muito diferente da elaboração no governo Lula, no início dos anos 2000, das diretrizes curriculares, onde os colegiados é que mandaram seus representantes. Na BNCC não foi assim, foi numa plataforma virtual, e um programa de computador finalizou a base. E isso causou estranheza, tá? Então, ela gera regulação e controle, nós não temos dúvida disso.
Embora muita gente diga que a base não é currículo, ela passa a ser currículo quando 60% que é dito como nacional é avaliado, é colocado como descritor avaliativo nos testes de larga escala, o que causa o abandono da cultura local, e isso também é um outro problema. Né? Então, eu já disse isso, vou repetir, ela causa uma expropriação da autonomia intelectual do docente, do meu campo de pesquisa, que é o currículo, isso é muito grave, porque quando o professor não se sente autor do currículo, ele se sente autorizado a boicotar a proposta curricular, e os docentes não foram ouvidos. Ela estimula os testes de larga escala com punição, com rankings, e ela causa uma coisa muito grave, que aí eu vou me apropriar aqui do conceito do Freitas, que é o processo de estreitamento curricular. O que é isso? O estreitamento curricular é quando os testes de larga escala é que determinam o currículo, e não o contrário. Então, veja a gravidade disso. A base, ela está estruturada não mais em objetivos, mas em habilidade e competência. Então, um retorno muito estranho dos anos 1960 e 70, quando a gente estava no auge do neotecnicismo, naquilo que o Paulo Freire muito bem denominou de educação bancária. Uma vez que você tem um documento prescrito curricular, que é a base para as avaliações de larga escala, que vão incidir no IDEB e que vão trazer os conteúdos que têm que ser trabalhados, se áreas do conhecimento como geografia e história não caem nesses testes, essas disciplinas ficam esquecidas e elas passam a desaparecer dos currículos. A gente tem recebido algumas, eu não chamo de denúncias, mas de recados de alguns municípios do interior de São Paulo e de Minas, onde os testes dos estados, as avaliações estaduais, já não cobram mais geografia e história, mas só a área de linguagens e de matemática e de ciências. Então, os estudantes saem dos anos iniciais do ensino fundamental sem ter a noção mínima de geografia e história. Sabe por quê? Porque essas disciplinas não são cobradas, entre aspas, nos testes. E se não tem incidência no IDEB, e não há interferência no aumento dos 13º e 14º, não é interessante ensinar. Então, você cai nesse processo de estreitamento do currículo, e aquilo que é relevante para a intelectualidade, para a emancipação do sujeito, fica sumido. E isso também é muito grave. Há um equívoco também da BNCC em trazer a ideia do sinônimo, o comum, como nacional. E isso é um equívoco também, sabe? A gente percebe uma tentativa de mirar exemplos fracassados nos Estados Unidos, na Austrália e na África do Sul, que o próprio autor estadunidense do campo do currículo Apple já denunciou e disse que não deu certo. Ele publicou um texto no final dos anos 90 dizendo: não precisamos de uma base nacional comum, porque lá não funcionou, sabe? E a BNCC ainda cai num outro perigo que nós chamamos, né, a partir de um outro autor canadense chamado William Paina, em cadeado curricular. Esse cadeado curricular é quando só os iluminados das editoras e do governo estatal determinam o que tem que ser ensinado. Isso chega pronto por meio daqueles códigos elaborados muito específicos de um documento nacional. Se o conteúdo já é predeterminado e chega nas instituições de ensino, não preciso de um intelectual dando aula, eu preciso de um dador de aula que vai receber a longo prazo uma avaliação pronta e vai aplicar aquela avaliação. Então, nós precisamos discutir também em que medida a BNCC vai trazer impactos e já está trazendo para a formação de professores e professoras. Tá? Então, inicialmente, são essas críticas que a gente tem à BNCC. Não é à toa, e o Erasmus levantou isso, a estranheza que causou com a aprovação compartimentada da BNCC, do ensino fundamental, para pré-escola, e agora que saiu do ensino médio ano passado, porque ela teve que se adequar à reforma. Eu publiquei um artigo junto com a professora Lívia Borges, da FE, nós demos o nome de Reforma da Caneta. E essa reforma da caneta, a gente quis denominar da reforma do ensino médio. A medida provisória, né, lá de medida 746, nunca houve uma mudança curricular tão importante depois da volta da democracia, depois de 85, por medida provisória. Nos causou muita estranheza. Então, houve o resgate dessas ideias neoliberais, neotecnicistas e neoconservadoras, que são marcas desses governos populistas e autoritários de direita. É uma coisa impressionante. Então, vêm carregados de um patriotismo compulsório, isso está muito presente nessas políticas para o campo da educação que a gente tem vivido, eu citei algumas desse ano, não é?
sobre novo ensino médio. A juventude não foi ouvida. A gente vive esse dilema do ensino médio no Brasil desde sempre, esse problema da dualidade estrutural. O professor Frigoto é uma referência na área para discutir isso. A professora Cássia Kinsey, aqui no Brasil também. E essa perspectiva de que o ensino médio brasileiro sempre teve essa dupla função de ser ou profissional tecnológico ou então propedêutico, não é? Aí, veja só, organizar o ensino médio por áreas é inovador se a formação profissional docente acompanhar esse movimento. Porque não tem sentido mudar o currículo se não houver mudança da formação. A gente tinha, sim, no Brasil, ensino médio com 24 componentes curriculares. Isso era um problema. Mas também não adianta fazer essa mudança via medida provisória se, de fato, a autonomia desses estudantes não for atendida. Erasmus lembrou muito bem disso. Será uma autonomia de fachada. E ainda há um perigo grande nisso, se de fato esses itinerários formativos forem oferecidos, se não houver estrutura. Me parece que os entusiastas dessa proposta do novo ensino médio esquecem que nós estamos no Brasil. Porque o que acontece, por exemplo, na escola norte-americana, na high school, é que de fato os estudantes têm um preceptor, um orientador de estudo desde o primeiro ano. E lá, o currículo deles, o currículo acadêmico, ele é feito por áreas de ensino, mas disciplinas obrigatórias nesse primeiro ano. Depois, esse currículo é afunilado de acordo com a afinidade que eles vão ter, por informática, por esportes, mas tudo isso é integrado com a comunidade, com a estrutura que tem uma escola norte-americana, em tempo integral, com currículo integrado, mirando a universidade. Esse não é o Brasil que nós temos. Nós temos um Brasil onde o acesso ao ensino médio nem foi universalizado ainda. Então, me parece que a gente está querendo inovar com uma etapa que ainda nós nem demos conta de universalizar. Me preocupa muito essa perspectiva da realidade, embora aqui no DF a gente tenha avançado bastante, eu vejo o esforço das escolas, das coordenações em tentar avançar nesse sentido. Me preocupa também saber como é que nós vamos dar conta do Enem depois, com esses itinerários formativos, se os estudantes vão ter oportunidade de mudar no meio do caminho ou não, sabe? Mesmo com essas respostas tentando ser desenvolvidas. Me preocupa essa perspectiva dos 20% EAD nessa reforma do ensino médio. Então, essas políticas, Luciana, são interligadas. BNCC está interligada à Escola Sem Partido, que está interligada à homeschooling, que está interligada ao projeto da militarização das escolas, que está interligada a um projeto maior de neoconservadorismo e de autoritarismo social que está vigente, que, no fundo, querem insistir na ideia de que é o privado quem tem que avaliar o público, e é o contrário. É a universidade, a escola pública, quem tem que avaliar e validar o que é privado. Enquanto a gente não discutir de forma solidária, coletiva, mas contundente a escola pública, a universidade pública, nós vamos continuar patinando na vontade de uma minoria que quer determinar de fato o que tem que ser ensinado para uma grande maioria. No entanto, esses que dizem o que tem que ser ensinado não consomem aquilo que a escola pública oferece. E perfeito, é isso mesmo, Tiago, perfeita avaliação. A gente percebe que a falta de investimento na educação pública é refletida pelo projeto de sociedade traduzida nas políticas dos governos. Então, a gente vê que o momento pós-golpe, as políticas articuladas do congelamento do país, basta ver no momento pós-golpe, ontem eu estava me lembrando disso na nossa reunião de delegados e delegadas sindicais que a gente realizou com a professora Edileuza, né? Estava debatendo também a questão da educação em tempos de pandemia. A primeira ação do governo Temer, quando oficializou o golpe, foi retirar a exclusividade da Petrobras da exploração do pré-sal. Então, pela primeira vez, o Brasil teve, a partir de uma lei criada pela ex-presidenta Dilma, uma verba carimbada para a educação. Né? Isso representaria a nossa esperança no cumprimento das metas, tanto do PNE quanto do PDE. Quando a gente faz as disputas
nesse território curricular e de que projeto de educação nós pensamos, geralmente as pessoas nos criticam, vocês querem sempre fazer oposição, vocês não têm projeto, vocês não... Nós temos o projeto, o nosso projeto ele está traduzido no Plano Nacional de Educação e no Plano Distrital de Educação, que foi uma longa trajetória, a gente construía a muitas mãos, né, os planos que são decenais, né, que estão para além de um projeto de governo, é um plano de Estado. E lá nós temos as nossas metas, e não houve nenhum esforço para o cumprimento, pelo contrário, retira-se a exclusividade do carimbo de uma verba que poderia ser que deveria ser obrigatoriamente investida na educação, exatamente para estruturalmente trazer para a educação a educação pública, um fracasso que não é nosso, nós fazemos a nossa parte, os governos que não fazem a parte deles, né? E é isso, quer dizer, se traduz em fracasso, não dá certo, criam-se os mecanismos de voucher, de homeschooling. Nós estávamos em uma live semana passada sobre homeschooling, acho que o professor Erasto até estava, assim, o absurdo que nós ouvimos das pessoas que defendem o homeschooling, né? Não, Paulo Freire não representa nada, quem é ele? Paulo Freire não tem que ser valorizado, nem aqui no Brasil ele mora, nem aqui ele está, assim, beirando ao ridículo. É uma coisa que você ri de desespero. O riso que a gente tem nesse momento é um riso de desespero mesmo, né? Porque as disputas das políticas da educação que nós estamos fazendo com relação à escola sem partido, a militarização das escolas, agora o homeschooling, elas estão convergindo nessa lógica, né, de tentativa e de uma política privatista de educação, transformar a educação mesmo uma mercadoria. E aí vocês colocam elementos assim fantásticos na discussão da macropolítica. Nós tivemos também semana passada a presença do Frigoto com a nossa categoria, agora a gente vai trazer o Arroio, o Freitas. Nós temos nos esforçado e feito assim trazido para a nossa categoria, para a sociedade como um todo, todos esses debates, a pertinência do debate pedagógico, do debate da que política de educação que se pensa para a sociedade do DF, antenada com todas essas projeções nacionais, inclusive internacionais. Agora, tarefa nossa é uma tarefa, às vezes, muito difícil, né? Tentar fazer com que chegue lá na ponta, né? Ontem, na reunião de delegados sindicais, alguns professores, mas a categoria tem que ouvir isso, a categoria tem que participar. Eu falei, gente, a tarefa de cada uma de nós. Vamos divulgar, vamos ocupar esses espaços. E até para a gente politizar esses debates que estão em torno dessas pautas de retrocesso com relação à educação. Agora, trazendo um pouquinho... O professor Erasto falou já da questão da correlação de forças que está no Conselho de Educação, né, tanto no Conselho Nacional como os conselhos estaduais. Toda assim, a resistência que nós construímos contra a reforma do ensino médio, que foi apresentada por forma de medida provisória. Quer dizer, o que é uma medida provisória? Ela tem um caráter de urgência e relevância. Que caráter de urgência e relevância tinha naquele momento de aprovar de forma atabalhoada? Por conta disso que o Tiago colocou. Cada política ela está articulada com outras políticas, né? A reforma da Previdência, a questão da 95, então a reforma tributária, a reforma administrativa, que sexta-feira agora a gente vai ter uma live também com o Toninho do Diap falando sobre a reforma administrativa. Então a gente percebe que tem uma articulação macro. E a educação, os grandes empresários já perceberam que a educação é uma área muito rentável. Então o que se faz? Se coloca na educação uma fragilidade para justificar empresas privadas virem discutir, virem avaliar e virem definir o que é território nosso, da academia, né, das universidades públicas federais. Então, trazendo agora um pouquinho esse debate para o nosso território do DF, muito me assustou, professor Erasto e Tiago, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, antes desse momento. Semana passada eu participei de um fórum em que a Secretaria de Educação, participei por curiosidade mesmo, estava apresentando a proposta de ampliação do novo ensino médio aqui no DF. E eu fiquei muito preocupada, porque o debate deles girava em torno da ampliação de uma proposta que foi iniciada na aplicação esse ano em 5 escolas piloto,
A avaliação deles é que está acontecendo muito bem, obrigado, não teve pandemia, não teve suspensão de aulas presenciais em março, tudo continua bem. Ah, está correndo muito bem, o projeto está acontecendo maravilha, as mil maravilhas. Agora a gente vai ampliar para mais 5 ou 7 escolas, podendo chegar até 12. Então, eu quero perguntar na sequência para vocês, e aí a gente vai abordar agora nesse bloco essa temática, como pode o DF pensar em uma nova política pública para o ensino médio, quando a gente deveria pensar a educação, que estratégias nós tomaremos daqui para frente, pensaremos como a educação do ciclo do ano 2020, que está no limbo do ponto de vista pedagógico, para 2021, como a gente pensar em investimento para incluir os mais de 130 mil estudantes que estão fora do atendimento remoto, como a gente pensar numa educação que venha realmente dar conta de tentar tratar, não no sentido de tratamento médico, mas de abordar as questões dos efeitos colaterais que serão deixados pela pandemia. Efeitos colaterais, tanto do ponto de vista econômico, né, que é o financeiro, o país está em crise, o Lisboa, esses dias, estava fazendo um debate conosco, ele nos representa na Organização Internacional do Trabalho, 49% da população brasileira está desempregada. Então, como tratar dos efeitos colaterais do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, do ponto de vista pedagógico, como a gente não envida esforços para pensar política pública que dê conta minimamente de tentar tratar do que a gente está vivendo esse ano na educação do DF, que não é só uma realidade do DF, é do Brasil e do mundo. A pandemia não foi tratada como central nesse debate, ela não pode estar adjacente, a pandemia foi tratada como uma questão adjacente, tanto que muitos professores durante o fórum, mas como a gente vai trazer mais uma coisa nova para os estudantes que ainda estão se adaptando, nem têm acesso ainda à plataforma, ainda estão se adaptando ao trabalho remoto. Então, eu queria que vocês abordassem um pouquinho essa iniciativa infeliz da Secretaria de Educação do Distrito Federal em já lançar nos próximos dias uma circular com as novas escolas de adesão ao novo ensino médio. Vamos inverter agora, a gente começa pelo Tiago, depois passa para o professor Erasto, pode ser? Ou mantém a mesma ordem? O que vocês acham? Professor Erasto é o decano, ele decide. Pode ser. Erasto. Decide, professor Erasto. Me chamaram de velha aí agora. Então vamos lá, eu vou tomar como exemplo desse questionamento que você faz o Enem. Certo? Realidade palpável, né, para os estudantes do ensino médio. Vamos pensar o seguinte, o Enem ele foi criado para aferir o desempenho individual do estudante no final do ensino médio. Né? Ao término do ensino médio, ele faz esse exame e sai lá uma nota que diz para ele como foi o desempenho dele na totalidade dos 3 anos do ensino médio. Ao longo do tempo, bom, primeiro é preciso dizer o seguinte, o Tiago falou da questão dos rankings, né? Então, primeiro é importante a gente reconhecer e assegurar a informação de que o Enem não foi feito para fazer comparação entre alunos, muito menos entre escolas e muito menos entre sistemas de ensino, para dizer que uma escola é melhor que a outra, um sistema de ensino é pior ou melhor do que o outro. Está se analisando aí puramente o desempenho individual de cada um dos estudantes do ensino médio. Ao longo do tempo, esse exame foi sendo adotado para ser um mecanismo de ingresso na educação superior. Né? A pandemia, ela nos trouxe um processo que eu acho que precisa ser pensado e analisado. Né? Ela instaurou um processo de aulas virtuais que hoje está espalhado o Brasil afora. Aqui no Distrito Federal, nós tivemos no início uma resistência muito forte a isso, e isso depois tornou-se uma realidade inevitável, né? Porque a pandemia, em função da irresponsabilidade do governo federal, e em parte também do governo do Distrito Federal, a pandemia foi se alargando no tempo, né? E hoje a gente não sabe quando que
Então, esse processo de aulas virtuais, esse processo ele trouxe uma realidade que precisa ser considerada. Nós temos alunos, estudantes com condições diferenciadas de acesso à tecnologia. Não é? Você falou agora há pouco disso, né? Inclusive citou um número aí que depois pode ser relembrado. O número de alunos que têm ou não têm acesso ou têm um acesso muito difícil, né, às tecnologias. E os professores, por outro lado, né, que não foram preparados adequadamente para lidar com essas tecnologias, não foi essa a intenção da formação dos professores naquele momento, e o desenvolvimento da aula, não é, a partir do uso do ambiente doméstico do professor, não é, como um espaço de transmissão, uma espécie de invasão da privacidade do professor, sem se falar do sobretrabalho. Né? Quem é professor hoje que está dando aula no sistema de teleaulas ou aulas virtuais, sabe que está trabalhando inúmeras vezes mais do que trabalharia se estivesse presente na escola. Então, é evidente que o princípio constitucional da igualdade de condições de acesso e permanência, que é o primeiro princípio do ensino que está lá na Constituição, esse princípio foi rompido, porque o Estado não está sendo capaz de garantir o acesso e a permanência de maneira igualitária para todos os estudantes. Então eu pergunto, como que nós podemos avaliar o desempenho individual do estudante no ensino médio sem oferecer as condições adequadas para isso? Se nós olharmos o governo federal impõe que esse mecanismo que determina quem pode e quem não pode aspirar ao ingresso na educação superior, que esse mecanismo seja adotado de qualquer maneira, enfiando goela abaixo, né, dos sistemas de ensino a realização do Enem. Eu considero que isso é um processo deplorável de eugenia pedagógica, porque, no fundo, o governo está determinando aqueles que podem ter e aqueles que não terão acesso à educação superior pelo nível de desigualdade que existe objetivamente no acesso às tecnologias, né? Essas pessoas se dizem liberais, né? Parece que não aprenderam nada com a Anísio Teixeira. Anísio Teixeira dizia: educação não é um privilégio, educação é um direito de cidadania de todos e de todas. Acho que não seria demasiado pedir às autoridades educacionais e aos governantes que leiam o Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932. Então, é nesse contexto, né, que nós podemos pensar na questão específica do Distrito Federal. Olhe bem, eu me lembro que já desde o governo anterior, com o secretário Júlio Gregório, as iniciativas de reformulação do currículo do ensino médio vinham acontecendo e, a meu juízo, posso estar fazendo uma análise talvez mais rigorosa nesse sentido, mas me parecia que naquele período o governo do Distrito Federal queria demonstrar ao governo central que estava na frente das inovações, das chamadas inovações das mudanças do ensino médio. Então, isso não é uma coisa que vem acontecendo somente agora. Isso já vem acontecendo desde o governo anterior. Nesse governo agora, nós estamos tendo a aplicação do currículo do ensino médio, já na base da reforma, se eu não estou enganado, em 5 escolas de ensino médio. Né? Essas 5 escolas vêm adotando, a partir de 2020, o novo currículo. Eu me pergunto, como que, em plena pandemia, com todas as dificuldades que nós estamos aqui relembrando existentes entre a atividade do estudante e a atividade do professor, é possível ainda se falar em aplicar com aulas virtuais esse novo padrão da chamada reforma do ensino médio. Né? Até onde eu saiba, já foram realizadas algumas versões do currículo que deverá ser implantado. Não é? Esse currículo tem uma data para ser encaminhada ao Conselho de Educação do Distrito Federal, que é de acordo com informações que a Secretaria de Educação fez na live recentemente feita, se não me engano, no dia 2 de setembro. Né? Essa versão, que será a 4ª, deve ser encaminhada ao Conselho de Educação do Distrito Federal em novembro de 2020. E já se fala, inclusive, na extensão, né,
que a Luciana, inclusive, já se referiu a isso, na extensão do número de escolas de 5 para 12 escolas. Eu pergunto quais são os percursos formativos que estão sendo utilizados nessas escolas. Parte, né, da parte profissional, por exemplo, propõe-se fazer parceria com o Sistema S, né, a parte profissional e técnica, exceto o Centro Profissional do Guará, que é uma escola própria, né, do governo do Distrito Federal. Anuncia-se a realização de fóruns virtuais no canal da Secretaria de Educação, de onde, me parece, do YouTube. E eu pergunto qual é a participação que as pessoas podem ter num canal do YouTube, a não ser o chatzinho ali, que ele pode escrever uma pergunta, uma observação, uma discordância, mas não tem o direito da palavra dita, verbalizada, né? E me parece que é também uma abertura para a participação de professores, gestores e o que eles estão chamando de leitores críticos, que serão convidados pela iniciativa própria da Secretaria de Educação. Leitores externos, né? Eu pergunto, e a fala dos estudantes, onde fica? Os principais interessados na formação, que são os estudantes, serão ouvidos quando? Né? Então, acho que nós estamos vivendo um processo que parece que as pessoas não compreendem. A realidade está aí com as pessoas morrendo uma atrás da outra. Quero, inclusive, aqui nesse momento, declarar minha solidariedade às famílias de pessoas falecidas por essa tragédia que nós estamos vivendo. Lembrar sempre a expressão que eu acho muito bonita e generosa: um morto é sempre o amor de alguém. O morto não é um número, não é um protocolo, não é uma estatística, é uma pessoa humana que é o amor de alguém. Então, eu acho que é preciso um pouco de mais generosidade humana na realização das políticas públicas educacionais hoje do Distrito Federal, reconhecendo que nós estamos vivendo um período de pandemia, um período excepcional. Estamos preocupados, a meu juízo, erradamente, com recuperação de currículo, de dia letivo, de ano letivo. Nós devemos nos preocupar com a vida, a preservação da vida. O currículo a gente recupera, o dia e o ano letivos a gente recupera, mas a vida a gente não recupera. Isso mesmo, professor Erasto. A gente fica muito assim sensibilizado, né? Quando a gente tem esse olhar humano para o momento que a gente está vivendo. Estava até conversando mais cedo com o Thiago e ele me relatando que ele teve Covid também, né, Thiago? Você vai falar aí daqui a pouquinho, pode falar um pouco da sua experiência também sobre isso, que ele passou muito mal, a gente conversava, eu quase perdi meu irmão para Covid, só não morreu porque teve a oportunidade de usar o pulmão. Acho que foi o primeiro paciente na região centro-oeste, o sexto no Brasil, a usar o pulmão artificial, porque parou de funcionar o pulmão, parou o rim, parou tudo. Hoje ele está se recuperando, mas teve que amputar os 5 dedos do pé direito, e todas as sequelas pulmonares, respiratórias, musculares. E assim, como a gente tratar a educação desvinculado desse momento no mundo? Né? É algo assim desumano mesmo, né? O ser humano está se desumanizando. Como é que pode uma coisa dessa? A gente pensar a educação que lida com gente, né? Como eu disse no início, aquele grande ensinamento de Paulo Freire, que é gente que lida com gente, não tornar isso central, né, para todo o debate do momento. E aí eu queria que o Thiago agora falasse um pouquinho, inclusive o Thiago estava me contando que ele fez parte, ele foi convidado para ser o leitor crítico, né, do projeto, né, Thiago? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência, e foi muito interessante quando o Thiago me relatou isso, porque eu compartilhei com ele um sentimento que eu tive assistindo aquele debate do dia 2, o fórum que eles realizaram pelo YouTube, que eles apresentam um projeto colocando esses leitores críticos da UNB como se fosse uma outorga ao projeto, né? Não, nós tivemos leitores críticos, né? Como se tivesse havido uma chancela, né, Thiago? Do projeto, e isso soa até um pouco desonesto também, porque a gente sabe qual é a defesa da universidade pública com relação a isso. Eu queria que o Thiago também agora
nos apresentasse aí as suas contribuições para o debate. Muito bem, Luciana Erastos. Olha, eu também quero dizer que concordo plenamente com o professor Erastos. Se a gente esperava a época da barbárie, como Marx já escreveu isso há quase 200 anos, a gente chegou, porque a banalização com relação à quantidade de mortos, de pessoas doentes, de famílias desestruturadas nesse país é uma coisa absurda. A gente já ultrapassou os 128 mil mortos, isso de números oficiais, sem contar a subnotificação. A média móvel do país deu uma caída, mas isso não significa que a pandemia está acabando, está longe de acabar. Mais de 500 mortos de ontem para hoje, números oficiais, fora a subnotificação. O DF perdeu mais de 50 pessoas ontem. Então, não há como pensar em normalidade, em retomada de vida normal, porque as pessoas estão morrendo todos os dias. A questão da política curricular educacional, isso tudo é de natureza humana, mas a vida vem em primeiro lugar. E os efeitos da Covid, elas vão ser sentidas durante muito tempo. E as atitudes políticas dos governantes já são determinantes para as consequências do que nós vamos ter por aí. O apagão das políticas para conter a Covid no começo da pandemia se refletiu e se refletem até o momento presente. O apagão do ministro da Educação no começo dessa pandemia, o ministro anterior, se refletem hoje. Então, a gente hoje vive um negacionismo da doença, tendo que discutir com gente que ainda acredita que a Terra é plana. Nós estamos em 2020 e é uma coisa absurda ainda ter que ouvir isso. Então, a Covid no trabalho, na política, no campo social, cultural, familiar e emocional é muito grande. A quantidade das pessoas que têm sequela emocional porque perderam entes queridos, que não puderam nem se despedir. Nós somos um país muito religioso, que o ritual do funeral para nós é muito importante, as pessoas não puderam nem se despedir. Muitos perderam os parentes e não puderam realizar os rituais fúnebres. Os impactos para a educação foram muito grandes, né? A professora Luciana lembrou, eu fui uma das vítimas da Covid e eu tive o pulmão comprometido, sou relativamente jovem, a única comorbidade que tenho é a hipertensão. E eu, com 70 dias de Covid, eu ainda não tenho 100% de olfato nem paladar. Então, o vírus causa um estrago no sistema imunológico absurdo. Então, eu não tenho dúvidas que para o campo educacional, que padece de políticas de equidade de acesso, manter o Enem e outras avaliações, testes de larga escala, ferem diretamente a Constituição e a LDB, como Erastos lembrou. E se a gente já acreditava na frase do Darcy Ribeiro, de que a crise da educação no Brasil não é uma crise, mas é um projeto, as consequências da Covid provam muito bem isso, porque, veja só, alargou-se as desigualdades de acesso à educação, à tecnologia, não só para estudante, mas para professor. Nós não esperávamos por isso, e a maioria de nós não tem formação para lidar com tecnologia mediadora. Por vezes, não temos nem o preparo financeiro para garantir um acesso à banda larga de qualidade. Tivemos que virar blogueiros e youtubers da noite por dia, para o dia. Não temos estúdio em casa, somos pais, mães, avós, filhos, temos que cuidar dos parentes. O mundo do trabalho invadiu a nossa casa e a gente tem que se desdobrar em 20 para dar conta. Temos que ficar sentado por horas, isso acomete toda a coluna vertebral que nós temos, fora o emocional, e é celular, e é notebook, e é tablet, isso para quem tem todos esses equipamentos. Então eu queria dizer que nós não vivemos tempos normais. Isso que a gente tenta fazer em aulas remotas, são aulas remotas, não é educação à distância. Porque a EAD é uma modalidade consagrada já no Brasil, embora tenha falhas, mas tem uma legislação específica, um público específico. E o meu medo, e eu já publiquei isso em forma de um texto, que saiu da revista da Universidade Federal do Amazonas. Eu chamei de currículo de transição. Seria uma saída menos sofrível, não de imediato, mas quando a gente tivesse um horizonte do novo normal. Baixar a bola nas expectativas de aprendizagem, avaliativas e de planejamento, priorizando a vida e o acesso, tentando não abandonar ninguém, garantir minimamente o acesso e a continuidade dessas atividades remotas, não aulas, como muita gente está tentando fazer, que é trazer o ensino presencial para essa modalidade aqui à distância. Então, eu volto a repetir, a gente está tentando dar aula remota.
E não é AD. Porque se a gente achar que a gente está dando conta de fazer tudo do meio virtual, nós estaremos precarizando o nosso trabalho para o retorno. E aí a gente cai naquilo que o professor Sadi Dalrosso, lá da Sociologia da UNB, chama, que é a intensificação do trabalho docente. E isso é muito grave. Falando aqui do DF, para encerrar essa minha fala nesse momento, a gente tem um currículo aqui que é considerado um dos 3 melhores do país. Eu tive uma orientanda de mestrado que defendeu há quase 2 meses atrás, e ela discutiu os 27 currículos subnacionais que foram reformados depois da BNCC. Nós temos um currículo baseado na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural. Teoricamente, isso é um avanço. E a segunda edição do currículo, do ano passado, de 2019, a gente considera subversivo porque ele não trouxe habilidade e competência como na BNCC, ele manteve objetivos. E isso é muito bom. Só que diante de uma pandemia, e aí eu quero fazer um parêntese aqui, né? Eu fui convidado, sim, pela equipe, né, do ensino médio, muitas pessoas que eu respeito, que estão lá, sim, tentando fazer um trabalho interessante, tentando manter a história do DF como sendo uma unidade da federação que priorizou por vezes, sobretudo na gestão que nós tivemos de 2014 a 2018, que foi alinhada com o governo federal, na construção de um currículo democrático plural, que deu voz aos professores. Não é um documento perfeito, porque não existe perfeição teórica, mas é um documento muito bom. Então, até o ano passado, participei ao lado de alguns colegas da universidade, em parceria com professores da rede. Eu fui da rede pública por 15 anos, de sala de aula, né? Eu fui do ensino médio e fui de atividade, sou pedagogo e historiador de formação, conheço bem a Secretaria de Educação e fiz algumas participações de leitura crítica de uma primeira versão para o ensino médio para colaborar como curriculista. Então, me interessou saber como é que eles iam garantir a formação geral básica, os itinerários formativos, como é que a gente ia dar conta de agregar as quatro áreas, como é que ia sair o projeto de vida, as eletivas, as trilhas de aprendizagem, como é que ia funcionar o regime semestral, o sistema de créditos, a matrícula por unidade curricular, esses desafios que a gente tem na mão e que poderia dar certo se não houvesse a pandemia. Então, eu achei muito estranho ter recebido esses contatos, voltado a receber esses contatos no meio dessa pandemia, eu estava até doente, então parei tudo. Não vejo como a gente dá continuidade dessa discussão num cenário em que o povo está morrendo e as pessoas estão doentes, onde o índice de evasão e de abandono escolar é muito grande. Então, não são tempos normais, não é um período propício para mexer nisso agora. Muito estranho esse comportamento da Secretaria de Educação, para falar a verdade, sabe? Então, eu volto a repetir e insistir na tecla de um currículo de transição para a gente poder dar conta de tentar, num cenário próximo de fim de pandemia, tentar recuperar o que foi perdido em termos pedagógicos, priorizando a vida. E isso é que é o mais importante, é priorizar a vida, porque só existe educação se existe pessoas. Se não tem pessoas, não tem sentido ter educação formal, pública e de qualidade. É isso, Luciana. Perfeito, professor Tiago. Você traz alguns apontamentos assim excelentes, né, de algumas preocupações que a gente tem que ter nesse momento de pensar no currículo de transição, porque não dá para pensar em ano letivo agora associado ao ano civil. A gente vai ter que pensar uma educação agora em um período, né? E a gente não sabe ainda até quando essa pandemia vai, se haverá o fim, né? Ou se vai ter um outro movimento de novos casos, né, novas reincidências, é tudo muito incerto para a gente. E eu tentei desenhar mais ou menos algumas realidades que a gente vai ter que lidar quando a gente voltar a aulas presenciais. Quer dizer, porque a dificuldade de aprendizagem, ela é já algo inerente ao nosso fazer pedagógico, né? Por todas as questões sociais, questões econômicas, questões estruturais da própria educação pública, da própria sociedade. Então, assim, nós teremos estudantes que têm acesso à plataforma, que estão tendo acesso à plataforma e não têm dificuldade de aprendizagem.
os estudantes que estão tendo acesso à plataforma e têm dificuldade de aprendizagem, os que não têm acesso à plataforma e têm a dificuldade de aprendizagem, os que não têm acesso a... Então, assim, e os evadidos, assim, é uma gama de situação que a gente tem que pensar em um projeto que tente minimamente incluir nesse momento. Professor Erasto, a gente fez uma pesquisa lá no Simpra em relação aos números, que a gente chegou a 130 mil estudantes que estão fora da plataforma, porque até hoje a Secretaria de Educação não disponibilizou ainda o contrato com a internet. Vejam bem, a gente está em trabalho remoto desde 13, né? Hoje é a gente está em setembro, né? Até hoje a gente não teve ainda o contrato firmado, então para a gente poder perceber que as coisas não estão muito bem obrigadas, como foi passado nessa lógica da avaliação das escolas que estão funcionando como escola piloto do ensino médio. E a gente trouxe também para o debate do Conselho Nacional de Entidades, da CNTE, um epidemiologista. E aí o professor Tiago traz algumas questões importantes também, como o professor Erasto. Essa pandemia, o que a gente tem de números, de estatísticas, não revelam a realidade. Já tem artigos publicados que tranquilamente a gente poderia multiplicar por 6 todos os números que estão aí apresentados em termos de ciclos, né, de infecção. E então a gente tem assim vários desafios, né, para pensar a educação. Eu vou dar uma pausa agora para o Paulo Miranda vir com algumas perguntas. Paulo, tem algum... Porque quero agradecer também a participação de você que está aí em casa, né? Professores, professoras, pai, mãe de aluno, avô, avó, vizinho, estudante. A nossa TV comunitária tem uma abrangência muito grande, consegue chegar, né, a qualquer pessoa, qualquer morador e moradora aqui do DF. Então, eu quero abrir agora para o Paulo Miranda trazer alguma contribuição aí da galera que está nos assistindo. Oi, professora, nessa 1 hora e pouca de debate, né, muitos elogios, e não dá tempo nem de ver aqui todo mundo, porque está rodando o tempo todo aqui, principalmente no Facebook do sindicato, muitos elogios a vocês três, né, principalmente ao professor Erasto, ele tem muitos fãs aqui na rede, e realmente todos concordam com vocês que essa privatização do ensino médio, esse nicho de mercado, começou lá com a emenda constitucional 95, né, que congelou por 20 anos os recursos para a educação, e concordam com vocês plenamente. Aqui no YouTube, né, a gente passando aqui rapidinho, pessoal de Samambaia, Núcleo Bandeirante, Paranoá, CE2 de Braslândia, e todo mundo também elogiando sempre o Simpro, porque está sempre condenando, né, essas tentativas todas de privatização da educação pública brasileira. E, como eu disse, né, muitos elogios aqui, e pergunta mesmo não tem nenhuma, só se muita concordância com o que vocês estão falando. Então está todo mundo assim na linha do que vocês três estão dizendo. Muito elogio também ao professor Tiago, né? E a Joeane Vraz, professora Luciana, ótima coordenação da mesa, elogiando também o seu trabalho. Gente aqui de Planaltina, da UNB, e todo mundo aqui. Só elogios, viu, Luciana? Só elogios. Que bom, então, a gente vai partir agora para as considerações finais. Quero dizer, viu, que é um grande desafio também estar coordenando mesa comunitária. A gente vai se reinventando. Eu sempre tinha o Paulo Miranda ali como o centro do debate, ou um dos meninos, né, ou meninas da TV comunitária, mas a gente vai aprendendo. A gente já está com 1 hora de debate. Eu quero agradecer. Eu vou deixar o professor Erasto e o professor Tiago fazerem as considerações rapidamente, finais, e aí eu falo por último, e aí você já encerra, tá bom, Paulo? Ok, tudo bem. Tiago?
Opa, não, eu quero só agradecer o convite do Simpro, dizer que é um sindicato muito forte, a quem eu tive assim, o prazer de ter sido filiado por esses 15 anos, não é? E fortalecer e dizer da importância do sindicato e dos sindicatos no nosso país que estão sendo atacados como nunca. Hoje eu estou filiado à DUMB, que é o nosso sindicato na Universidade de Brasília. Eu estou na Universidade de Brasília como professor há alguns anos agora, né? Como professor adjunto lá da Faculdade de Educação. Dizer da minha felicidade de estar dividindo esse espaço com o professor Erasmus Fortes Mendonça, que é uma referência na área de gestão de políticas públicas para a educação no Brasil, e dizer para os meus colegas da Secretaria de Educação, sobretudo que eu ainda os tenho como colega, a Secretaria de Educação é uma grande casa, eu respeito muito o trabalho que é feito em cada escola, em cada instituição de ensino no Distrito Federal. Queria dizer que a nossa fala não é de desânimo, mas, sobretudo, de lucidez, de tentar trazer um pouco de lucidez, de dizer, assim como o Saviani fala da importância do ato de educar como ato político, de dizer que é um momento de resistência, sobretudo, mas uma resistência coletiva e inteligente para que a gente consiga desnudar, tirar o véu daquelas pessoas e dos nossos colegas que ainda não conseguem enxergar e perceber os perigos dessa política depredatória da máquina pública, da coisa pública, e que a gente consiga, de fato, nos percebermos como agentes políticos de uma educação, de fato, que consiga atender os anseios daqueles que mais precisam, que a gente consiga não banalizar a morte das pessoas por essa pandemia que não tem data para acabar ainda, mas que vai acabar, e que a gente consiga, de fato, aonde formos, levar uma discussão de qualidade, uma discussão cada vez mais humanizada, visando, sobretudo, aqueles que mais precisam ouvir um debate de qualidade. É isso, gente. Boa noite, muito obrigado. Queria só deixar o contato aqui da minha conta do Instagram, podem me seguir lá, francisco.thiago.nb, tá? Então é isso. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, Tiago. Professor Erasto. Então, eu quero também agradecer a você, Luciano, ao Paulo, esses convites sempre generosos que nos fazem para estar aqui discutindo com vocês os temas da educação do nosso Distrito Federal e da educação nacional. Agradecer também ao Francisco Thiago e às pessoas que nos acompanharam, especialmente os professores e professoras, nossos colegas. Eu quero fazer um agradecimento muito particular ao Sindicato de Professores do Distrito Federal, ao SIMPRO. Eu faço isso no sentido de reconhecer que o Sindicato de Professores foi uma entidade a qual, quando estive vinculado à Secretaria de Educação, estive também durante todo o tempo vinculado como professor sindicalizado, e eu reputo que essa entidade foi a entidade que me permitiu ter uma consciência política. Eu vim para o Distrito Federal no início da década de 1980, vinha de uma experiência de professor de uma escola confessional, católica, privada, em Niterói, e aqui foi a minha primeira experiência na escola pública, sempre na Ceilândia. E os sindicatos de professores, com as suas atividades, com a sua combativa participação nas lutas pela educação, foi a entidade que me permitiu ter uma compreensão política da educação, né? Foi um momento em que eu também estava fazendo mestrado aqui na Universidade de Brasília, e isso me proporcionou essa dupla vinculação, não é, do estudo acadêmico com a militância política e sindical. Eu acho que nós também não podemos deixar de nos referir ao início do centenário de Paulo Freire, agora no próximo dia 19. Dia 19 se iniciam as celebrações do centenário de Paulo Freire, que vai terminar no dia 19 de setembro de 2021, quando ele faria os 100 anos de idade. Eu tenho a grata satisfação de ter uma amizade pessoal com a professora Anita Freire, que é a viúva de Paulo Freire, a herdeira intelectual das suas obras, né? Temos acompanhado o esforço que ela pessoalmente e algumas entidades têm feito no sentido de preservar a memória de Paulo Freire e o seu legado para a educação, não somente nacional, mas a educação no mundo. Quero mais uma vez me solidarizar com as famílias das pessoas que perderam seus entes queridos nessa pandemia, e vou trazer aqui uma informação
falando de Paulo Freire, né? Paulo Freire tem sido muito combatido por esse governo ridículo a que nós estamos submetidos no Brasil. A professora Anitta, viúva de Paulo Freire, outro dia ela falou o seguinte, que eles só não matam Paulo Freire porque Paulo Freire já está morto. Mas eles matam Paulo Freire com algumas iniciativas. Eu vou situar uma que talvez vocês já saibam, né? Agora, no início de setembro, o Carlos Bolsonaro, nem sei se é o deputado ou o senador, mas um deles fez a apresentação de um projeto de lei que é de um ridículo atroz, que é a proibição de fabricação, divulgação de símbolos comunistas. E, pasmem, né, as escolas passam a estar proibidas de citar sequer o comunismo, e se citar tem que ser para combater o comunismo, sendo os professores que desobedecerem essa norma passíveis de prisão de 9 anos. Então, é nesse contexto que nós estamos vivendo, né? A disputa entre uma concepção autoritária, uma concepção fascista de sociedade e de educação, e, por outro lado, uma concepção humanista e humanizadora da prática social da educação que nos traz Paulo Freire. Né? Nós, professores, que conhecemos a realidade da educação, pisamos o chão da escola, com muito orgulho, né, da profissão que seguimos no magistério, não podemos desanimar. Como disse o Tiago, né, essa pandemia a gente não sabe quando vai acabar, mas não vamos ser pessimistas, né? Vamos ter sempre a esperança que, como dizia Paulo Freire, não é de esperar, é de esperançar. É de ter à frente a utopia viável, que é uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais igualitária. É por isso que lutamos e é por isso que queremos vencer. Maravilhoso. Obrigada, professor Erasto. Eu quero primeiro pedir desculpa por conta do barulho aí, né? A gente tem criança, tem cachorro em casa. São as dificuldades que temos aí do trabalho. Mas eu quero agradecer em nome da diretoria do Simpro, ao professor Erasto, ao professor Tiago, por esse momento riquíssimo de debate. Eu tenho um verdadeiro carinho pela UNB, foi a universidade que eu me formei, a universidade que a minha filha se formou, está agora no mestrado. Então, a gente falar, né, é o nosso lugar de fala, né, a defesa da universidade, a defesa da educação pública. Sou professora há 27 anos da Secretaria de Educação, estou aí com esse desafio de estar dirigente do Simpro em períodos tão complicados, né? Mas a gente vai se apegando ao que o professor Erasto e o professor Tiago colocaram aqui muito bem, que é na esperança de Paulo Freire, né? Eu sempre mentalizo aquela frase de Paulo Freire, que num país como o Brasil, manter a esperança viva já representa em si um ato revolucionário. Então, que revolucionemos através da esperança, mas não é a esperança de esperar, é a esperança de esperançar, de lutar, resistir. E eu acho que é a máxima que a gente tem que terminar esse momento aqui agora. Quero agradecer ao Paulo Miranda, agradecer a cada um e cada uma que está nos assistindo, a equipe do Paulo Miranda, pedir desculpas aí pela hora, que é um tema tão instigante, né? A gente fica realmente muito provocado. E para encerrar mesmo, convidar todo mundo para assistir a live, vai ser transmitida na sexta-feira. Quero pedir também para o professor Erasto, professor Tiago, para divulgar nas suas redes, está lá já no nosso site do Simpro, o debate sobre a reforma administrativa, um debate de extrema relevância na sexta-feira, e a nossa agenda de debates pedagógicos com o Miguel Arroio, com o Freitas, com o Fórum Nacional Popular de Educação, tem toda uma agenda aí construída com o sindicato. E é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada. Quero também agora, encerrando mesmo, fazer referência aqui à nossa perda esse final de semana do professor Olimpo, foi fundador dos professores. Então, eu quero, com toda a minha solidariedade à família do professor Olimpo, ele não faleceu de Covid, mas quero estender aqui a minha solidariedade
a essa família e a todas as outras famílias que vivem o luto nesse momento em função dessa pandemia. Então, fico por aqui. Paulo, professor Erasto, Tiago, um grande abraço para vocês. Muito obrigada. Vocês estão em casa. Boa noite. Bem, chega ao fim, né? Mais um programa TV Simpro. Parabenizo a professora Luciana Custódio por coordenar esse debate, que de forma com muito conteúdo, que só ela mesma, que estuda o assunto com muita profundidade, escreveu um artigo recente, pode dominar esses 3 assuntos importantíssimos para os professores e para a cidade como um todo, né? Para a sociedade, que é a Base Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio, e essa revisão do currículo no DF sem consulta aos professores e em tempos de pandemia. E agradecer muito o Tiago Silva, né, professor da UNB, o Erasto Fortes, pela presença mais uma vez aqui na tela da TV Comunitária, o que só engrandece esse canal e essa rede, esse programa do Simpro, né, que é feita toda quarta-feira, 19 horas, e agora nesse novo formato, com assuntos pedagógicos de interesses relevantes para a categoria e para a sociedade como um todo. Então, esse programa, quem quiser assistir de novo, quem não viu, perdeu parte, está no YouTube, está no Facebook e vai ser bastante reprisado aqui na TV Comunitária de Brasília. E para você que nos assistiu, nós só temos muito que agradecer, né, em nome da TV, em nome do Simpro, pela sua audiência e continue aqui na tela da TV Comunitária de Brasília. Tchau, tchau.